Parabenizar a todos os diáconos, acho que ainda dá tempo, né? Parabenizar ao ministério, a vocação de cada um de vocês, e também rezar, incentivar aqueles que estão no caminho de discernimento dessa vocação, para que permaneçam firmes, né? Abertos à voz do Senhor, e com certeza vai indicar para vocês o caminho exato a ser percorrido. Eu me sinto em casa aqui, né? Só não me sinto tanto em casa porque lá em casa não tem uma poltrona chique como essa, né? Mas pelo fato de poder estar aqui com o diácono Júlio Bendinelli, com quem eu tive a alegria, né, de crescer, quando ele, lá na PUC, fez a sua pesquisa de doutoramento, a alegria que eu tive, então, de poder orientá-lo, acompanhá-lo, aprender mais sobre esse importante serviço, que é o do Ministério Diaconal, e também o agora diácono Luciano, mas que na época, né, que fez o seu primeiro estágio de pós-doutorado lá na PUC comigo também, ele era candidato, né, e agora ele, esse ano de 2022, está retornando, né, uma segunda etapa do seu estágio de pós-doutoramento, né. Então, a gente tem aqui, eu considero uma equipe, né, de pesquisadores acerca dessa importante realidade, e ela me interessa muito, embora eu seja presbítero, mas eu tenho, acho que os dois colegas podem testemunhar isso, eu tenho um profundo interesse, respeito, amor pelo ministério dos diáconos, né? E no que for possível, quero muito colocar também as minhas pesquisas, a minha investigação a serviço da compreensão sempre e cada vez maior que a gente precisa ter daquilo que eu então trago aqui como três, né, dimensões fundamentais que dizem respeito a, na verdade, toda a vida da igreja, mas que de maneira especial dentro do sacramento da ordem, elas também estão sendo chamadas a serem entendidas, e que são as três leis, né, chamadas assim, de leis do orar, do crer e do agir. A vida cristã, ela está montada em cima desse tripé e, consequentemente, a nossa vida ministerial, ela também está montada em cima desse tripé. Orar, crer, né? Alex orandi, alex credendi, e o agir, alex vivendi, agendi, como alguns chamam. Me foi pedido, então, para principalmente fixar a minha reflexão, aí a gente pode passar o primeiro slide, acerca dessa dimensão sacramental, né, da ordem e, dentro dela, do grau da ordem dos diáconos. Então, é isso que eu passo agora a fazer. Para otimizar o tempo, deixa eu até apertar aqui também, Luciano, para você economizar papel, né? Deixa eu apertar aqui o meu cronômetrozinho que me ajuda também. Então, passo agora a ler o que vocês estão aqui também acompanhando nos slides. Com a Constituição Apostólica Pontificalis Romani, de 1968, Paulo VI aprova o primeiro livro da reforma litúrgica querida pela Sacrosanctum Concilium. O pontifical é pensado tendo presente o complexo desenvolvimento histórico da experiência do sacramento da ordem, que aqui não poderemos desenvolver. A ordem é uma, né, das realidades sacramentais mais complexas que a gente tem na história da igreja. Aqui a gente não consegue desenvolver isso, o Júlio mencionou algumas questões, eu sei que depois o Luciano vai trazer umas outras, né, sobre a categoria da sacerdotilização do ministério ordenado,
né? Mas a gente tem que ter isso diante do nosso horizonte. Nos é suficiente aqui nessa breve reflexão indicar que no centro das atenções do pontifical romano está a indicação magisterial de Pio XII, feita na Sacramentum Ordinis de 1948. Quer dizer, somente em 1948 a Igreja resolve um importante problema, uma importante questão nesse tema, e que diz respeito a estabelecer qual é a matéria, de fato, e a forma, o que caracteriza o sacramento da ordem. Pio XII estabelece, na Sacramentum Ordinis, que a imposição das mãos e a oração de ordenação são a matéria e a forma do sacramento da ordem. 1948, vocês não eram vivos, né? Mas bem pertinho da gente. Então, para a gente entender a complexidade da questão que gravita em torno do sacramento da ordem. Durante, na verdade, mais tempo a gente caminhou sem saber exatamente o que é essa matéria e forma do sacramento da ordem, do que a gente caminhou sabendo o que é. 48. Além disso, no pontifical aprovado por Paulo VI, a reflexão eclesiológica e a consequente nova visão acerca do ministério ordenado produzidas pelo Concílio Vaticano II tem, é óbvio, fundamental importância na estruturação desse livro, desse texto litúrgico. Em 1990, sob o pontificado João Paulo II, agora nós já estávamos vivos, né? O pontifical, ele passa por uma revisão que tinha como escopo, deixar ainda mais clara a centralidade nas liturgias de ordenação da imposição das mãos e da oração de ordenação. E 2, deixar transparecer na celebração a reflexão conciliar sobre o ministério ordenado. Neste texto, portanto, da década de 90, né, o subtítulo do pontifical, isso é muito interessante, passa de ordinatione diaconi presbiteri et episcopi para de ordinatione episcopi, singular, presbiterorum, plural, et diaconorum, plural. Isto é, nós passamos num curto espaço de tempo, subtítulo, né? Sobre a ordenação de diácono, presbítero, episcopo, tudo no singular, para inversão, ordenação do bispo, dos presbíteros, dos diáconos. Gostaria de dividir, portanto, o nosso estudo aqui em duas partes. Primeiro, a apresentação a partir do pontifical de 10 elementos comuns aos 3 graus da ordem. Aquilo que o nosso diácono, Júlio, falava. A ordem é uma só. Então, nós precisamos entender o que existe de comum, o que é o sacramento da ordem. E 2, breve reflexão sobre a oração de ordenação diaconal, onde eu vou propor, então, algumas questões específicas sobre o ministério dos diáconos. O objetivo é evidenciar alguns aspectos que nos permitam qualificar e definir o ministério diaconal na dinâmica da inter-relação entre as 3 leis, isto é, do orar, do crer e do agir. Primeiro elemento. Seguindo um modelo idêntico para os 3 graus da ordem, o texto prevê, do pontifical, que o momento central
seja constituído pela imposição das mãos, feita pelo bispo ordenante, realizada em silêncio, seguida pela oração da ordenação. Então, aqui está aquilo que Pio XII havia dito: no centro do sacramento da ordem está a imposição das mãos e a ordenação, a oração de ordenação, matéria e forma do sacramento. Vale, dirá o pontifical, essa estrutura para a ordenação de um bispo, dos presbíteros e dos diáconos. Imposição das mãos, prece, oração de ordenação. Segundo, embora imposição das mãos e oração de ordenação formem um único elemento essencial, cabe à oração de ordenação determinar o significado da imposição das mãos. Isto é, a oração de ordenação do bispo, dos presbíteros e dos diáconos é diferente. E, portanto, a oração, ela ajuda-nos a entender o significado, o sentido, tá? Daqui a pouco eu falarei sobre isso, a epíclese que está sendo invocada quando o bispo ordenante, em nome da igreja, impõe as mãos sobre um seu co-irmão, bispo, sobre os seus auxiliares, presbíteros, diáconos. Além disso, a oração de ordenação pode nos oferecer, portanto, o significado doutrinal do ministério, alex credendi, e o significado pastoral daquele ministério, isto é, alex agendi. Terceiro elemento. A oração de ordenação é uma invocação epiclética, a fim de que o Pai, pelo Filho, conceda o dom do Espírito para um ofício específico. Para o bispo, reger e guiar. Para os presbíteros, santificar. Para os diáconos, fortificar. Essas são as palavras utilizadas, os verbos utilizados na oração de ordenação. 4. A proposição, portanto, na lex orandi, da centralidade da imposição das mãos, oração de ordenação, aponta na direção da recuperação da tradição mais antiga do sacramento da ordem, sublinhando como os 3 graus são dons do Espírito, invocados por uma comunidade, a ideia, portanto, de súplica da comunidade, e concedidos pelo Pai a ela, a ideia, portanto, de que esta comunidade que suplica por líderes, por guias, ela é respondida pelo Pai. Há, portanto, uma profunda sinergia no texto litúrgico entre Deus que ouve, igreja que clama. Isso vai nos ajudar, então, a entender que, embora toda a nossa teologia ela precisa gravitar em torno da importância e centralidade do batismo, o batismo, de forma nenhuma, anula a importância do sacramento da ordem, o tal dos 6 ali, que o Bendinelli há pouco falava. Nós não temos 6 nem 9, nós temos 7. E, portanto, esta igreja batismal clama a Deus. E a resposta de Deus é o sacramento da ordem. É uma das respostas que Deus dará a essa igreja que suplica. 5º, o pontifical ajuda-nos a entender que no sacramento da ordem,
alguns membros da comunidade são instituídos em nome de Cristo. Portanto, tudo que gravita em torno do sacramento da ordem gira em torno do agir in persona Christi. Ordem tem a ver, portanto, com reconhecer que alguns membros na comunidade são instituídos em nome de Cristo e, porque são instituídos, recebem o dom do Espírito Santo para exercerem a missão de apacentar a igreja com a palavra e a graça do próprio Deus. Todos os três ordenados apacentam a igreja. Sexto, não se trata simplesmente de uma delegação de função. Então, o que os batizados não querem fazer, eles delegam aos ordenados. Essa é uma visão equivocada. Não se trata, portanto, de uma delegação de função por parte da comunidade, que precisa, portanto, organizar sua vida litúrgica e pastoral, né? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, não tenho tempo de ficar na sacristia, então a comunidade decide quem vai presidir, quem vai passar mais tempo na sacristia. Essa também é uma visão equivocada da relação entre batismo e sacramento da ordem. Mas se trata, sim, de reconhecermos que nós estamos diante de um carisma. Ser ordenado é ser um carismático, é receber um dom específico que Deus concede não a todos, mas a alguns. Um carisma que coloca cada ordenado, bispo, presbítero, diácono, em estreita relação com a pessoa histórica de Cristo, consagrado e enviado pelo Pai, e que nos convida à mesma consagração e missão no hoje de nossa história. Sétimo, a visão, portanto, teológica, lex credendi, e a visão pastoral, lex agendi, que sustenta o texto pontifical romano, é a de uma eclesiologia de comunhão e de uma pastoral de conjunto, que reconhece as distinções devidas à intervenção do Espírito. Então, nós somos diferentes. Dentro da ordem, nós vamos ver esta diferença também. O Espírito concede a bispos, presbíteros e diáconos carismas diferentes, dons diferentes, porém, tudo isso tem que ser vivido dentro de uma eclesiologia de comunhão e uma pastoral de conjunto. Oitavo, lex orandi, credendi e agendi, que dizem respeito ao sacramento da ordem, gravitam em torno de três elementos. A ação de eleição do Cristo total, isto é, Cristo cabeça e seus membros. E, portanto, nesse sentido, veremos, inclusive, na liturgia, que não existe ordenação, né, diaconal, presbiteral, episcopal, sem que a comunidade, a igreja, seja consultada. É o Cristo total quem elege. Esta casa foi uma casa que durante 7 anos me serviu como casa de eleição da igreja local. Eu não estava aqui porque eu queria. Eu estava aqui porque existia uma igreja que estava discernindo se eu poderia ou não, em nome dela, exercer um ministério. Esse é o sentido de um seminário, de uma escola diaconal, né? De um caminho, portanto, em que a igreja, em comunhão com o Cristo, ela é sacramento de Cristo, elege os seus ministros ordenados. D, o carisma, unção do Espírito.
presbíteros têm um carisma diferente dos diáconos, diferente dos episcopos. E C, assunção de uma específica função dentro da comunidade eclesial. Nono, na versão revista de 1990, a compreensão ascendente dos 3 graus da ordem, diácono, presbítero, episcopo, ela é substituída por uma compreensão descendente. Bispo, presbíteros, diáconos. Sublinhando assim, a versão de 90 melhora a teologia presente na Lumen Gentium, que reconhece o episcopado como plenitude do sacramento da ordem e aponta como presbíteros e diáconos, é uma espécie, portanto, de triângulo, episcopo, presbíteros, diáconos, participam a partir de colégios próprios, o colégio dos presbíteros, o colégio dos diáconos, colégios próprios mais interdependentes, então participam desse serviço que é o serviço de auxiliar o ministério do bispo. Então, quem somos? Presbíteros são auxiliares do ministério do bispo. Quem somos? Diáconos são auxiliares do ministério do bispo. Há uma interdependência, mas presbíteros não são auxiliares dos diáconos e diáconos não são auxiliares dos presbíteros. Então, nesse sentido, a experiência do diaconato permanente nos ajuda a visualizar melhor isso do que a experiência do diaconato temporário. Eu fui diácono, mas visava o presbiterato. E isso pode criar uma distorção, que é aquela de achar que o diaconato está a serviço do presbiterato. E não é isso. Ele está a serviço do episcopado. Auxilia o bispo. Portanto, 10º, enquanto na primeira edição todos os graus estavam indicados no singular, diácono, presbítero, episcopo, na revisão de 90, presbíteros e diáconos são citados no plural, o que sugere, a partir da lex orandi, o que é professado na lex credendi e o que acontece na lex agendi. Isto é, na igreja local exista um só bispo titular que seja auxiliado em seu munus pastoral por 2 colégios permanentes, compostos por muitos presbíteros e por muitos diáconos. Então, nesse sentido, uma diocese, uma igreja local que não tem um grêmio de diáconos, ela está empobrecida. Isto é, né? A gente tem que valorizar o ministério dos leigos, sem dúvida nenhuma, mas uma igreja local que não tem o grêmio dos diáconos, de forma permanente, ela está à luz da proposta do Concílio Vaticano II, empobrecida. Sigo agora, estou encerrando, fazendo alguns destaques acerca da oração de ordenação específica, tá, dos diáconos. Assim como as 2 outras orações, do bispo e dos presbíteros, a oração de ordenação do ministério diaconal tem uma estrutura trinitária, sendo dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito.
no prólogo, isto é, na abertura dessa oração, a igreja reza: Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, atendei e estai conosco. Sois vós que dais as graças, distribuís as ordens, organizais os ministérios. Deus imutável, renovais todas as coisas e com providência eterna as ordenais. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, vossa palavra, vosso poder e sabedoria. E concedeis o que a cada tempo mais convém. Vós fazeis crescer e dilatar-se o corpo de Cristo, a vossa igreja, na variedade dos dons celestes e na diversidade dos seus membros, unida pelo Espírito Santo num corpo admirável. Essa oração foi feita quando nós fomos ordenados diáconos, quando vocês, daqui a um tempinho, candidatos, serão ordenados diáconos. É o prólogo da oração. Ela evoca alguns elementos da doutrina trinitária, cristológica e eclesiológica, ao afirmar que, por sua própria iniciativa, é o Pai que realiza pelo Verbo o plano da salvação e forma, na força do Espírito, a Igreja. O Pai, portanto, na oração, é invocado como o autor dos ministérios, e não a Igreja. É o Pai. O Filho, na oração, é chamado Cristo, Senhor, Palavra, Poder e Sabedoria, indicando assim o ciclo completo do seu ministério, que parte da eternidade e preexistência como Filho eterno do Pai, passando pela temporalidade e historicidade na sua encarnação, até o retorno à glória eterna, com a ressurreição e ascensão ao céu. Ao ciclo cristológico, o prólogo soma o ciclo pneumatológico e eclesiológico que estão no prólogo intimamente conexos, relacionados. O Espírito Santo será apresentado em relação com a Igreja através da belíssima imagem bíblica do corpo de Cristo. A Igreja é corpo de Cristo. Segue ao prólogo uma memória, uma anamnese. A oração da ordenação apresenta nesta anamnese a obra realizada por Deus Pai na história da salvação em relação com o ministério ordenado dos diáconos. Assim rezamos. É o novo templo que se edifica quando estabeleceis os 3 graus dos ministros sagrados para servirem ao vosso nome, como já na primeira aliança escolhestes os filhos de Levi para o serviço do templo antigo. De igual modo, nos primórdios da Igreja, os apóstolos do vosso Filho, guiados pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de boa reputação, que os ajudassem no serviço cotidiano, aos quais, pela oração e imposição das mãos, confiaram o cuidado dos pobres, a fim de eles próprios, os apóstolos, poderem se dedicar mais plenamente à oração e ao ministério da palavra. Olhai também agora, Senhor, com igual benevolência para estes vossos servos, que humildemente dedicamos ao ministério do diaconato
para servirem ao vosso altar. A igreja aqui, na anamnese, ela é apresentada como um templo que se edifica, um templo que cresce. Neste contexto, insere-se a função dos diáconos, que com o seu ministério colaboram no crescimento e edificação da casa de Deus. A doutrina sobre o ministério diaconal na oração de ordenação está, portanto, relacionada com a instituição dos levitas no Antigo Testamento e dos 7 diáconos no Novo Testamento. A escolha dos filhos de Levi para o serviço do tabernáculo é a prefiguração do ministério diaconal, ao qual é confiado um serviço litúrgico. Portanto, o ministério diaconal tem íntima relação, sim, com o serviço litúrgico. O ministro diácono precisa estar próximo à mesa da Eucaristia, precisa ter uma função litúrgica e não simplesmente uma função sociotransformadora caritativa. Tal serviço litúrgico tornar-se-á mais evidente na imagem neotestamentária dos 7 diáconos. Desde os primeiros momentos do desenvolvimento da teologia do sacramento da ordem, a teologia, a igreja, portanto, vê os 7 primeiros diáconos da comunidade de Jerusalém e a ação de instituí-los como diáconos como a primeira ordenação diaconal. Aqui eu sei que os biblistas, eles vão fazer toda uma série de contestações, eles vão pular na minha jugular, mas a história do sacramento da ordem é esta. Interessante é notarmos que o pontifical, ao citar esse fato, se coliga, portanto, se une, portanto, a essa tradição e vincula, portanto, o ministério dos diáconos ao exercício do ministério da caridade. Tarefa, portanto, dos diáconos é o serviço à mesa material, entre aspas, isto é, todo tipo de beneficência que a história coloque diante dos nossos olhos. Obras de misericórdia temporal, corporais, serviço aos mais vulneráveis. Deixo depois o Luciano falar sobre aquilo que nós, em muitos lugares, chamamos as possíveis diaconias. Aqui não vou entrar nesse tema, Luciano talvez trabalhe sobre isso. Os diáconos, assim, a partir da oração de ordenação, são servidores que, em comunhão e obediência ao bispo, comunhão com o bispo, obediência ao bispo, oferecem o pão da caridade e o pão da vida. Um serviço que, como diz a anamnese, está dirigido aos pobres, aos doentes, aos necessitados de socorro e de assistência. A presença, portanto, do grêmio dos diáconos na comunidade eclesial é uma recordação constante de que os bens ofertados à igreja são bens destinados aos vulneráveis. E aqui não estamos falando somente de bens materiais, né? Mas o conceito de bem, a igreja é um grande tabernáculo de bondade, e tudo que existe na igreja dirige-se aos mais vulneráveis, aos últimos, nesse sentido, que na lógica do evangelho são os primeiros. A anamnese também situa os diáconos no âmbito do serviço litúrgico, como eu mencionei, estabelecendo, portanto, uma conexão entre essa mesa dos pobres, mesa dos vulneráveis e a mesa eucarística. Assim, a função litúrgica dos diáconos se especifica
como ministério da Eucaristia, porque a Eucaristia precisa também para os diáconos ser entendida como ápice da vida orante e como ápice da caridade, porque ela é ápice da vida orante, da caridade de toda a igreja, de toda a comunidade de fé. Assim sendo, compete aos diáconos prover o alimento a quem tem fome física, psíquica, espiritual, mas também prover o alimento a quem tem fome na liturgia, porque a Eucaristia é a mesa daqueles que têm fome e, portanto, se reúnem em assembleia litúrgica, num belíssimo, portanto, movimento que vai das necessidades humanas até a Eucaristia, da Eucaristia até as necessidades humanas. Dessa inter-relação, necessidades humanas, Eucaristia, Eucaristia, necessidades humanas, derivam as outras funções, tarefas confiadas aos diáconos. Os batismos, Júlio mencionava, os anúncios, catequeses, ensinamentos, a mesa, como ele defende na sua tese, a mesa da palavra. Então, daqui deriva necessidades humanas e Eucaristia, mesa dos pobres e mesa eucarística, daqui deriva o bonito serviço, os bonitos serviços que um grêmio de diáconos desempenhará numa igreja local. Como Eucaristia, na nossa tradição, e amor fraterno são inseparáveis, assim os diáconos serão os homens da Eucaristia, da caridade, do culto a Deus e do serviço ao gênero humano. A epíclese. Estou terminando, Luciano. Só faltam 38 minutos. Não. Na parte central da oração de ordenação, encontra-se a seguinte epíclese: enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça, por isso eu falei de força, está vendo o verbo aqui? O Espírito Santo que fortifica. Que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. O diaconato é sacramento da ordem, em virtude do Espírito que santifica de modo definitivo e irreversível, com a plenitude dos 7 dons, habilitando-os a exercerem o ministério. Chama atenção, porém, esse dado: a ordem toda imprime caráter. O ministro, portanto, ordenado no grau dos diáconos, ele possui um caráter, ele age em persona Christi. Porque isso faz parte da teologia do sacramento da ordem. O ministério, portanto, diaconal, não depende tanto dos recursos naturais dos eleitos, que, embora necessários, ricos, numerosos, tem historiador, tem médico, tem policial, tem engenheiro, né? Vocês trazem, nesse sentido, para dentro do ministério diaconal, uma riqueza que às vezes nós, presbíteros, não trazemos, né? Uma inter-relação com outras realidades que nós não temos, né? O que você fez na vida? Eu sempre servi a igreja, fui coroinha, fui catequista, coisas muito importantes, sem dúvida nenhuma. Mas vocês trazem uma outra história, uma outra capacidade, e, portanto, embora os recursos naturais, eles são necessários, eu não estou negando isso, tá? Porém, é importante a gente entender que eles permanecem sempre inadequados à tarefa diaconal, porque é um dom, é um carisma que transcende as nossas potencialidades, que transcende as nossas forças e até mesmo capacidades. É sobre, portanto, o dom do Espírito
que se fundamenta a eficácia da missão e a realização do ministério diaconal, que é e permanece sempre como dom de Deus à igreja. Repito, uma igreja que não tem diáconos, ela está pobre. Ela precisa clamar mais ao Senhor, porque é um dom de Deus à igreja, o colégio dos diáconos. E por fim, a intercessão. Na terceira parte da oração da ordenação, nós encontramos a intercessão pela mediação de Jesus Cristo em favor dos diáconos ordenados, que nos faz assim rezar. Brilhem neles as virtudes evangélicas, caridade verdadeira, solicitude pelos doentes e pelos pobres, autoridade modesta, retidão perfeita, docilidade à disciplina espiritual. Resplandeçam em seus costumes os vossos mandamentos, para que o exemplo da sua vida suscite a imitação do povo santo. Animados pelo bom testemunho da consciência, permaneçam em Cristo firmes e constantes, de modo que, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir, com ele mereçam reinar nos céus. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, e toda a igreja, então, a Assembleia Orante dirá, amém, assim seja. Trata-se de uma oração em favor dos diáconos, a fim de que suas condutas de vida estejam conformadas à dignidade sacramental recebida e conformadas às funções que devem exercer. O elenco das virtudes, eu as sinalizei ali, esclarece o que devem desempenhar e se conclui recordando essa intercessão, o modelo e fundamento cristológico do ministério diaconal, isto é, o Cristo servo. Não é o Cristo sacerdote, é o Cristo servo, é o Cristo diácono. Conclusão: no entrelaçamento, portanto, entre lei do orar, do crer e do agir, vimos como o dom do ministério diaconal é apresentado como missão de fazer crescer e edificar a igreja, corpo de Cristo, templo do Espírito. Suas tarefas específicas são o serviço aos necessitados e aos enfermos, o serviço ao altar eucarístico. Tais ações exercidas sob a autoridade do bispo e em colaboração com o presbitério da igreja local. Os diáconos, portanto, são convidados a exercitar a caridade, assemelhando-se, como dissemos, a Cristo, diácono do Pai, Rei glorioso no céu, para a salvação da humanidade. Não queria deixar de terminar, parabenizando também antecipadamente a vocês, papais, pelo dia de amanhã.